Olá, tudo bem? Vamos para a apresentação do nosso trabalho, cujo título é Uso de Inteligência Artificial, como aplicar na prática de escrita de redações. Esse trabalho foi pensado com o intuito de auxiliar os alunos que têm acesso à internet e também aqueles que passam por alguns processos de dificuldade de acesso, mas que conseguem desenvolver de algum modo. Trabalhar com essa questão, nós trouxemos aqui umas sugestões de análise desse tema e também umas discussões interessantes, seguindo aí os princípios das habilidades da BNCC voltados para o ensino médio e para a produção de texto também a questão da criticidade dentro da produção do modelo de texto substantivo argumentativo. Okay? Esse trabalho ele é para obtenção de título na especialização Lato Sensu do curso da UFMS de Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas. Então, nós temos aqui alguns objetivos de aprendizagem e temos também as habilidades que serão trabalhados. Os objetivos, eles visam atingir as questões específicas da atividade e também do conteúdo. Então, nós temos aqui identificar a importância da argumentação para a escrita de um texto dissertativo argumentativo, demonstrar como a argumentação pode ser feita por meio da análise do modelo, do método de argumento e autoridade. Também temos realizar atividades utilizando como apoio o ChatGPT para pesquisa de referências para o argumento de autoridade. E temos as habilidades pautadas no que foi apresentado anteriormente para as questões da BNCC. Temos estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção como na leitura, organizando as informações de acordo com as condições de produção, e também temos aqui a questão de posicionar-se criticamente, como o aluno vai se posicionar diante dessas abordagens, levando em consideração também esses argumentos de autoridade que vai se trabalhar. Temos a questão de selecionar informações, de selecionar esses dados que são apresentados e esses argumentos de fontes confiáveis, a fim de que ele possa construir uma boa elaboração desse planejamento de autoridade, do argumento de autoridade, que é o foco aqui. Utilizar o argumento de autoridade desse quesito está sendo feito para pautar a análise do uso de repertório também presente na redação. E temos aqui os módulos, vamos separar em três módulos, que é um módulo voltado para esclarecer sobre a inteligência artificial, outro módulo que fala das dificuldades da produção de textos, e também o outro que vai finalizar o nosso projeto e atividades. O interessante é que nós podemos perceber a interatividade do trabalho, também utilizando os recursos de gamificação, os recursos de interação, que o aluno pode estar participando tranquilamente e ativamente do processo. Primeira pergunta e questionamento, e para abrir para as discussões, você pode estar se perguntando como seria possível utilizar essas tecnologias com a IA para ganhar tempo no processo de escrita de redações para vestibulares. Então, aqui começa-se com um questionamento para o aluno e também para o professor, de certa forma, já que é um material interativo que pode também servir para uma aplicação aí possível, umas demarcações. Eu trouxe um texto respaldado em alguns dados também do próprio Gov, falando a respeito do processo de escrita e como é difícil para alguns compreender essas práticas, como essas práticas de escrita, elas podem estar pautadas numa questão de ideias pré-estabelecidas socialmente, como uma ideia de algo trabalhoso, de algo que demanda tempo, que não é possível. E temos aqui uns dados que apresentam como o Enem funciona para esses alunos e como o processo de redação. A escrita da redação é importante para a nota do Enem. Nós temos a fonte e uma imagem ilustrativa para que o aluno possa estar entretido, envolvido com o tema. Aqui temos uma breve interação, onde o aluno ele precisa dizer o que seria um texto dissertativo argumentativo, e uma breve introdução que apresenta-se, por exemplo, a dificuldade de como essa pergunta pode dividir os alunos, uma vez que, se o acesso à internet é um acesso muitas vezes escasso para algumas comunidades, ainda mais as comunidades periféricas, com a falta de professores, imagine a compreensão a respeito do texto dissertativo argumentativo, que é algo que muitas vezes se esbala e passa diante do aluno como algo que ele não conhece, uma vez que o número de professores é ainda pequeno em algumas regiões e a falta é grandiosa. Então, os professores, muitas vezes, que entram, não conseguem trabalhar esses aspectos com seus alunos, visto que eles não foram antes apresentados a esse contexto. Então, situar, né, o ponto de partida para essa análise é muito importante. Aqui a interação que a gente envia. Tem a fonte aqui do link, que vai nos encaminhar para uma outra página, está funcionando.
para mostrar, né, a fonte extraída aí. Aqui temos uma breve interação mostrando aí o que seria o ChatGPT e uma explicação, inclusive pautada também em conhecimentos de Castevel, que ressalta que esses esquemas de inteligência artificial devem ser bem verificados pelos profissionais, uma vez que se quer trabalhar com isso dentro da educação. Então, ainda que existe essa possibilidade de trabalho com as inteligências artificiais no contexto escolar e que pode ajudar muito no processo de correção gramatical, de organização de alguns pontos, ainda há necessidade do aluno aprofundar os seus conhecimentos, os conhecimentos prévios que ele tem e os conhecimentos que são trabalhados em sala de aula junto ao professor, dentro do respectivo tema. Não só ficar preso à questão da inteligência artificial, mas considerá-la como um suporte para as suas práticas. Temos também aqui uma ilustração de uma escola da Suíça, das escolas da Suíça, na realidade, que trabalham com inteligência artificial de modo muito produtivo. Então, é um vídeo para se repensar sobre esse uso com excelência, ainda que saibamos das dificuldades práticas voltadas para a questão da internet, em meio ao processo de evolução mesmo da globalização, embora ocorrendo e já ocorrido, sabemos que há uma dificuldade de inserção dessas práticas educativas voltadas para as questões tecnológicas em algumas unidades, mas nós podemos discutir sobre esse tema e como isso funciona nessas escolas determinadas que trabalham com inteligência artificial de modo eficiente. Então, aqui temos o link, que também vai dar caminho para o vídeo. A importância de materiais assim também garante a participação do aluno dentro da aula e dentro do tema. Por quê? Assim, há uma possibilidade maior de contextualização, de suporte, onde o professor não é apenas um apresentador que está ali para ser ouvido, mas os alunos também atuam de forma crítica, a repensar, a questionar, entre outras coisas. Temos também uma interação dizendo que, na opinião dos alunos, a inteligência artificial ela ajuda, né, ou dificulta a aprendizagem. E nós sabemos que há possibilidade de divergir ideias, mas que muitos alunos podem dizer que, com certeza, facilita. E essa opinião, ela é geral, tá? As duas estão corretas, vai depender do que o aluno for marcar. E aqui também temos uma sugestão. Aplicação prática e também aprofundamento do conteúdo a respeito da inteligência artificial, do ponto de vista de alguns professores e alguns estudiosos da área da física e das ciências em geral. Então, a gente tem aqui um podcast como Inteligência LTDA, que é um canal de podcast, que fala a respeito desse tema de modo muito interessante. Outro ponto, que é o tópico 2, é trazer as dificuldades, que pode fazer com que o aluno veja que é difícil o processo de escrita de um texto dissertativo argumentativo. Então, ainda mais de modelo Enem, né, se formos pensar nesse sentido. Aqui eu trouxe algumas considerações de textos, que basicamente dizendo como os alunos entendem esse processo, e que veem as etapas como difíceis, porque geralmente não se há uma prática de produzir textos e de primar pela prática de textos que tenham certa coesão e coerência, uma vez que não se trabalha muito esses aspectos de forma prática em sala de aula. No entanto, esse processo tem sido, sim, muito trabalhado por alguns professores, pela maioria dos professores, e temos uma abordagem aqui do Gustavo Bernardo, que é um professor da Universidade do Rio de Janeiro, que trata que os alunos também precisam encarar o processo de escrita como algo que não é uma inspiração, mas que é um trabalho, sim, árduo. E ele diz em sua obra Educação pelo Argumento que é necessário que haja a criação de práticas de leitores, que sejam os primeiros passos para começar a pensar criticamente. Então, práticas desses leitores que façam que eles possam pensar de forma crítica, que eles possam se posicionar diante dos temas, antes de esperar que seja feita alguma coisa a seu favor e ele não tome uma iniciativa de buscar por fontes, de estudar, de pesquisar. Então, o aluno ele vai se aprimorar através das inteligências artificiais para ampliar a sua gama de conhecimentos sobre determinados usos, mas não quer dizer que ele vai depender daquelas redes. Outra coisa que também foi destacada é que, no entanto, com o advento de novos meios de obtenção de resultados, muitos alunos têm buscado formas de conseguir os conteúdos, diria eu, de modo geral e informal, mais mastigados. Obviamente, foi o que eu disse anteriormente. Com isso, os alunos não estão conseguindo questionar
contextos, levantar hipóteses, o que é uma coisa muito importante, são fatores, melhor dizendo, muito importantes para se trabalhar o processo de redação. Aqui também temos um link de acesso para o que seria mais explicitamente a definição de texto dissertativo ou argumentativo para ajudar nesse processo. Temos aqui, então, uma suposição breve de apresentação para os alunos para trabalhar a questão dos argumentos de autoridade. E eu estou falando especificamente desse porque é o foco da atividade do seu desenvolvimento. Então, nós temos um contexto de apresentação de uma notícia de jornal, onde são apresentadas algumas imagens, ou um gráfico, enfim, o que for, para ilustrar o que seria o eixo da seguinte frase: o Brasil ser o país do futebol, nesse contexto geral. Mas ao lado dessa imagem teria um outro gráfico, uma outra imagem mostrando o número crescente de casos de evasão escolar. Aqui, intrinsecamente, nós temos as microestruturas e as macroestruturas. Temos informações macro e micro. Obviamente que o aluno que está posicionado numa questão mais crítica, ele já vai perceber que há uma desigualdade, há um desinteresse estatal em relação às questões educativas no Brasil, enquanto se preocupa com questões como futebol. Mas ainda há uma dificuldade de alguns alunos para questionar esses respectivos temas, encontrar problemas em alguns temas, uma vez que alguns assuntos de conteúdos programáticos de redações não vão apresentar de cara o problema, como o Enem costuma fazer. Temos algumas interações, temos esse banco de ideias, onde faz um questionamento. Uma estratégia de argumentação seria usar a autoridade de algum especialista de áreas afins para falar sobre a crítica provocada ao unir os dois textos. Aqui nós temos uma interação, onde o aluno vai falar se essa informação é falsa ou verdadeira, e ele vai enviar. Enviou. E aqui temos também uma breve frase. O aluno deve buscar fontes de pesquisa para enriquecer o seu conhecimento. A busca por fontes de pesquisa é uma forma de construir o argumento de autoridade, uma vez que o aluno tem conhecimento de determinados assuntos, que determinadas vozes, pessoas, representantes, instituições falam e podem ser usadas para que o aluno respalde seus argumentos, uma vez que ele tem alguém importante que falou disso antes ou de algo parecido. Temos uma ilustração com o tema A Estigmatização do Indígena no Brasil e uma imagem ilustrativa, e temos aqui os pontos que o aluno vai repensar com os seus colegas. Caso ele tenha dúvidas na prática do argumento de autoridade, ele vai revisar e voltar no conteúdo anterior que fora apresentado. Aqui são questionamentos que ele vai fazer a respeito, como foi dito. Ele vai buscar argumentos de autoridade para estruturar a argumentação, ele vai acessar o link e vai usar o ChatGPT para sugestões de fontes de autoridade que pode utilizar. Um ponto importante, sempre possível para a discussão, é que ele vai questionar também essas fontes do ChatGPT, uma vez que o ChatGPT, para algumas informações, ele não é totalmente preciso, então você precisa alimentá-lo corretamente. Temos os textos motivadores e as fontes, aqui com links, representadas de modo interativo, destacando os pontos importantes. Geralmente, esse vestibular costuma trabalhar com textos motivadores para incentivar o aluno a começar o seu processo de escrita. E temos também os processos que são necessários dentro dessas considerações. Leia os textos, reflita com os colegas, pense em concordâncias e discordâncias. Reflita com os colegas. Dentro da sala de aula é possível um diálogo maior entre os alunos. Então, eles conseguem conversar sobre diferentes assuntos. E você pode aproveitar desse contexto para desenvolver. O professor, no caso, ele pode aproveitar desse contexto para desenvolver qualquer tema. Pense em concordâncias e discordâncias. Como um processo de conversação normal, as pessoas tendem a discordar umas das outras. Logo, isso é enriquecedor para a formação continuada desses alunos. A formação que exige criticidade também, posicionamento. O pequeno gafanhoto chegou a hora. Temos, então, a reunião de algumas atividades. Nesse espaço, você pode reunir seu conhecimento de mundo, que nada mais é do que aquilo que você aprendeu ao longo da vida, saberes prévios que influenciaram no seu crescimento enquanto um cidadão. E aqui nós temos algumas interações. É necessário mobilizar opiniões sobre o tema da rede de redação pode revelar os pontos positivos e negativos. No caso da redação do Enem, é necessário trazer o que impede o funcionamento do tema na sociedade.
Então, essa integração é importante. São tópicos que foram separados para esclarecer aos alunos tudo o que eles precisam entender. E temos o foco aqui. É a reflexão sobre o assunto e a mobilização de fontes para construir o repertório preciso. Inclusive, os textos motivadores podem servir como fonte. Aqui são informativos para o aluno fixar o conteúdo. E uma informação sobre a paráfrase, um link que dá caminho para o conteúdo. Aqui nós temos também um vídeo interessante, que é um vídeo 360 na Amazônia. Então, é muito legal, conta a história e faz um percurso bem interessante. Os alunos podem assistir e tem livre acesso, clicando diretamente. E um gráfico que apresenta aqui os alunos podem ainda discutir sobre esse gráfico recente a respeito da população indígena existente. Então, temos aqui também de apagamento desses povos originários, processo que se deu de modo muito negativo, uma vez que houve uma dispersão e morte desses indígenas. E temos aqui também outros tipos de interações que os alunos vão buscar para reforçar aquilo que já foi aprendido. Então, aqui o aluno vai saber, clicando, que ele não pode respeitar os direitos humanos, e eu coloquei exemplos de frases, né, que não pode ofender dados, como cuidados com impropérios, palavras, né, de cunho ofensivo. Também a questão da revisão ortográfica, que é necessária, e também cuidado para não fugir do tema. Por isso, a sugestão de utilizar palavras do tema para reforçar ainda mais essa necessidade, mostrar que o aluno está retomando aqueles aspectos do tema. Considerações finais e atividades. Aqui temos algumas atividades finais interessantes para trabalhar e destacar o que foi trabalhado aqui, né? A importância. Aqui nós temos uma pequena interação, onde o aluno vai começar de uma atividade um pouco mais leve, uma atividade mais difícil. Nesse processo de atividade, nós temos aqui, ele vai marcar, antes de escrever sobre qualquer tema, você precisa escrever tudo que pensa, sem necessariamente utilizar notícias verídicas. Logo, ele vai marcar que isso aqui é falso, vamos dizer. E ele vai ter um momento de interação, em que ele vai ser condecorado com um diamantezinho, mostrando que ele conquistou o primeiro diamante, ou seja, fez a primeira atividade. Obviamente que ao longo da atividade, do trabalho, ele fez outras atividades, como vimos, mas essas são atividades de reforço. Então, nós temos aqui uma pequena interação de desafio, onde o aluno vai dizer qual é o respectivo tópico da competência número 2, que é aquela que trata do tema, de como o aluno vai abordar os repertórios culturais para reforçar as palavras do tema e não fugir do tema. Então, o aluno vai ter 2 minutos para fazer esse processo e marcar que a competência 2 vai estar mais atrelada a repertório sociocultural e saberes mobilizados para contextualizar o tema. É isso. E ele vai também ser condecorado com mais um diamantezinho por sua conquista. Aqui nós temos esse processo de interação que é muito legal, que já compõe uma certa gamificação. Aqui temos o processo de gamificação, onde o aluno vai buscar nessa interação o link que dá caminho para uma prática de argumentos de autoridade, e ele vai clicar. Clicando aqui, o aluno vai ser encaminhado para essa página com a frase da pensadora, da estudiosa, escritora Sueli Carneiro. Então, ele vai fazer os processos de montagem desses completos. Nesses processos de montagem do complete, ele vai clicar nas palavras correspondentes. Então, temos um modelo de desenvolvimento básico, utilizando o argumento de autoridade para reforçar a argumentação que o aluno está produzindo. Então, na seguinte frase: as mulheres negras, na seguinte construção: as mulheres negras no Brasil constantemente sofrem efeitos do racismo histórico em suas vidas. A escritora Sueli Carneiro destaca que ser mulher negra é experimentar a condição de asfixia social. Então, o aluno vai completar esses quadros e vai prosseguir com a leitura. Apesar de parecer um modelo aqui, esse modelo já é uma estruturação que mostra ao aluno, basicamente, como deve ser a sua construção dentro desses processos de desenvolvimento e de construção da redação. Ele consegue observar os modelos, observar os elementos que estão sendo utilizados e que podem ser trabalhados em sala de aula, em outros temas, como analisar os conectivos, como analisar a estrutura propriamente dita, quando se focar totalmente na análise e desenvolvimento. Então, isso é interessante.
Temos também aqui uma gratificação. Muito bem, você terminou todas as atividades e completou todos os diamantes para reconhecer aí o trabalho do aluno, o esforço e dedicação. Então é isso, finalizada a apresentação. Espero que todos tenham compreendido o intuito e que seja de grande valia para os conhecimentos dos processos de estudo da linguística aplicada, uma vez que é necessário discutir sobre língua, sobre produção textual dentro da educação e também mostrar como esses processos podem ser vistos de maneira produtiva, de maneira fácil de compreensão e ser trabalhados em sala de aula. Tchau, tchau.